compreendeu classes gramaticais, esse vídeo é para você. Fica até o final dele que eu vou te ajudar com isso. Olá, tudo bem com você? Eu sou Sângela Thaísa do canal Aprenda com Sângela e hoje nós vamos desvendar as classes gramaticais. Então vamos lá para que você consiga compreender. Primeiro de tudo, o que é uma classe gramatical? Uma classe gramatical é uma classificação utilizada para te mostrar o que aquela palavra está fazendo dentro da frase. Por exemplo, eu quero olhar somente a palavra menino, somente a palavra bonito. O que essa palavra é na frase? É isso que a classe gramatical vai te mostrar. Agora, presta atenção numa coisa. Aqui eu vou fazer uma divisão entre 4 tipos de palavras. Existem palavras que são principais, existem palavras que mostram sentimentos, existem palavras que servem para ligação e existem palavras que servem apenas para complementar as palavras principais. As palavras principais serão substantivo e verbo. Vamos compreender o que cada uma dessas classes significa. Pensa assim. Quando Deus criou todas as coisas, ele pediu para que Adão desse um nome a elas. Então, pediu que ele desse o nome aos animais, pediu que ele desse o nome das coisas. Esse primeiro modo de conhecer a realidade, dar nome a ela, é o substantivo. Por quê? Porque eu estou olhando para a realidade, para a vida, e eu quero dar um nome para cada coisa. Então, eu vejo algo que serve para tapar o quarto ou uma parede da minha casa, e essa coisa abre e fecha, essa coisa deixa passar luz por ela. Eu chamo isso de janela. Janela é um substantivo, porque dá nome a esse objeto que tem todas essas funções. Eu preciso de algo para sentar e utilizar a mesa, ou utilizar no meu quarto, utilizar para dar essa aula, por exemplo, e isso serve para sentar, tem pernas, tem um encosto e tudo mais. Eu chamo isso de cadeira. Então, observem que cada coisa na realidade, de acordo com suas características e de acordo com sua função, possui um nome. E esse nome é um substantivo. Então, substantivo é aquela classe de palavras que dá nome às coisas, mas não dá nome somente às coisas físicas, mas dá nome também àquilo que está dentro de você e você não vê. Por exemplo, você não vê e não toca o amor, mas por alguns sinais você sabe que ele está aí dentro de você. Você não toca a raiva, mas por alguns sinais externos você percebe que esse sentimento está dentro de você. Então note que aqui nós estamos falando de uma classe de palavras que dá base à linguagem, porque eu preciso dar nome a cada uma das coisas. Então, um fenômeno político, a pessoa olha para aquilo e dá um nome. Aquilo dali é um substantivo. Algumas ações também que não estão acontecendo, mas é somente o nome da ação, isso também é um substantivo. Então, observe que substantivo, eu não quero aqui que você decore uma classe de palavras que são substantivo, ou que você decore várias palavras que são, mas eu quero que você sempre se pergunte diante de uma palavra: isto é o nome de algo? É o nome que essa coisa tem? Se for, isso é um substantivo. Então, aqui, junto ao substantivo, nós temos 5 classes que caminham junto com o substantivo. E essas 5 classes são adjetivo, particípio. Aqui eu coloco dentro das classes, mas as gramáticas do português geralmente não colocam. Artigo, numeral e pronome. O que é um adjetivo? O adjetivo é a palavra que vai dar uma qualidade ao meu substantivo. Então, eu já te falei, por exemplo, a palavra menino. Certo, você imaginou um menino. Só que agora eu posso complementar esse menino colocando qualidades. Então, menino tranquilo, menino bonito, menino calmo. Observe que eu estou dando qualidades ao menino.
Ah, Sângela, porque você disse que a qualidade não pode ser nada de ruim? É claro que pode ser algo de ruim também, porque qualidade aqui não é no sentido que nós tomamos no dia a dia, mas é qualidade no sentido de qualificar, de dar uma característica. Então, essa característica pode ser boa, essa característica pode ser ruim e essa característica também pode ser neutra. Por exemplo, eu posso dizer o carro vermelho. A característica vermelho, que faz parte do carro, não torna o carro bom ou ruim. É apenas uma qualidade dele no sentido gramatical. Então, todas as vezes que eu tenho o nome de algo, eu posso dar uma qualidade a esse algo. E quando eu dou uma qualidade, e essa qualidade é estática, isso é um adjetivo. Como assim, qualidade estática? Qualidade estática é aquela qualidade que a pessoa não precisou fazer nada para tê-la. Por exemplo, o carro vermelho. O carro não passou por nenhum processo, a palavra vermelho em si não carrega nenhum processo pelo qual o carro tenha passado para ficar vermelho. Agora, se eu disser, por exemplo, o carro pintado, isso é uma qualidade, mas não vai mais entrar como adjetivo. Segura um pouco que daqui a pouco eu explico isso. Então, os adjetivos são apenas as qualidades estáticas. Então, bonito, feio e assim por diante. São características que o substantivo em questão não precisou passar por nenhuma ação até chegar ali. Isso é o que difere o adjetivo do particípio. Por quê? Para ser um particípio, dentro daquela palavra, eu preciso ter uma ideia de ação pela qual aquela palavra passou, aquele substantivo passou, até se tornar aquilo. Então, no exemplo anterior que eu dei, o carro pintado está ali. Observem que pintado é uma característica, mas não é uma característica estática. O carro precisou passar pela ação pintar até que ele se tornasse pintado. Eu digo, o vaso quebrado está ali. Observem, o vaso precisou passar pela ação de quebrar até ter a característica de quebrado. É por isso que a gente vai dividir aqui. Esse último exemplo que eu dei é o que nós chamamos de particípio. Então, até aí nós já vimos substantivo e duas classes de palavras que se ligam ao substantivo. Mas também nós temos o artigo. O artigo é uma das classes mais simples, mas também é uma classe que às vezes são confundidas assim com as preposições, com os pronomes. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a decorar as palavras e a não fazer análise. Na segunda parte dessa aula, nós vamos fazer uma análise, então fique aqui para ver essa análise e aprender como estudar de fato. Porque não é só compreender o que eu estou dizendo, mas é, sobretudo, treinar. Então, os artigos são aquelas palavras que definem ou indefinem um substantivo. Como assim, Sângela? Define ou indefine? Pensa o seguinte, você está na rua e você vê um menino. Você chega em casa e conta para sua mãe. Mãe, eu vi um menino na rua. E em outra ocasião, você chega para sua mãe e diz, mãe, eu vi o menino na rua. Pensa um pouco. Pausa o vídeo e pensa um pouco. Qual é a diferença entre falar um menino e o menino? Existe diferença? É claro que tem. Por quê? Quando você chega para sua mãe, por exemplo, e você diz que viu um menino, esse menino é um menino qualquer. Um menino que sua mãe não conhece e você também não conhece muito bem. Mas, se você chega em casa e diz, mãe, eu vi o menino, isso daqui remete tanto para você quanto para sua mãe que esse menino já foi visto por você alguma vez, que você já falou desse menino para sua mãe. Ou seja, não é um menino completamente desconhecido. Isso daqui é muito importante e essencial para o pessoal que escreve redação e assim por diante. Porque quando você vai escrever um texto, se você já citou aquela coisa antes, você não vai mais utilizar o artigo indefinido. Eu vou gravar uma aula sobre isso depois, mas no caso você não vai utilizar um
uma, uns e umas. Você vai priorizar o uso dos artigos definidos o, a, os e as, porque você já citou aquele menino antes, por exemplo. Então, isso daqui é o artigo. Agora, numeral. O que é o numeral? Vejam, nós já falamos de qualidade, tanto estática quanto uma qualidade móvel. Já falamos a respeito de definir ou indefinir um substantivo. E agora, as coisas também possuem quantidade. Então, quando eu estou falando de algo, eu posso utilizar, eu posso mostrar uma quantidade ali. Por exemplo, se eu digo eu vi 2 meninos, observem que eu peguei a palavra menino, modifiquei primeiro a própria palavra menino e eu acrescentei, através da palavra 2, uma quantidade ao substantivo. Essa quantidade não precisa ser apenas de contagem. Pode ser uma quantidade, por exemplo, de ordem. Eu digo, o garoto chegou em primeiro lugar. Observem que eu estou variando a palavra lugar. Eu estou adicionando uma quantidade a ela. Eu posso também adicionar de outros modos, mas eu vou explicar isso com mais profundidade na aula específica a respeito de numeral. Depois disso, nós vamos ter o pronome. Observem, dentro da palavra pronome, eu tenho a ideia de pró, ou seja, algo que atua a favor do nome. Como assim atua a favor do nome? No português, nós não temos tanto esse costume, mas na gramática do inglês, por exemplo, os substantivos não têm um nome assim muito parecido com substantivo. Eles são chamados de nomes. Então, o pronome é aquele que atua a favor, atua junto com o substantivo. E aqui ele pode atuar de 2 modos. Ele pode atuar sendo alguém que entra no lugar do substantivo ou alguém que acompanha. Por exemplo, eu digo assim, a menina caiu, ela se machucou. Observem que eu estou utilizando a palavra ela para não utilizar de novo o substantivo menina. Portanto, ela é um pronome. Quando eu digo ela se machucou, tá, ela machucou quem? Se. Porque ela machucou a ela própria. Então, esse se que aparece aí, ele vai ser mais uma vez um pronome. Ah, Sângela, entendi. A partir de hoje, todo se que eu vir, eu vou marcar como um pronome. Certo? Errado. Mas nós teremos vídeos posteriores explicando isso. E eu posso também somente acompanhar o substantivo com um pronome. Por exemplo, eu digo, minha gata está aqui. Observem que a palavra gata, que é o substantivo, continuou intacto no lugar. Mas eu utilizo a palavra minha para mostrar que eu tenho posse sobre essa gata. Então, o pronome acompanha o nome ou substitui. Lembre sempre disso. Então, fechamos aí substantivo e as 5 classes que estão ligadas aos substantivos. E agora, nós vamos ver o verbo e a classe que se liga ao verbo, principalmente, que é o advérbio. Então, aqui, eu preciso muito da sua atenção, porque nós temos o costume de achar que verbo é algo que termina em R, mas isso não é verdade e nós precisamos sempre lembrar que verbo é uma palavra que possui tempo, é uma palavra que possui modo, então você precisa aprender a identificar o verbo quando ele termina em R ou quando ele está conjugado em outras tantas situações. Mas o que é o verbo? O verbo é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Pode também mostrar desejo, querer e tantas outras coisas, mas o principal a respeito do verbo é que o verbo possui tempo, pessoa e modo. Então, o verbo possui tempo, pessoa e modo. Na aula específica sobre verbo, eu vou aprofundar todas essas questões, mas o principal é que você note que o verbo possui essas características. Então, quando eu falo assim, a menina caiu da cama. Observem, quando eu falei a menina, eu formei uma figura na tua cabeça. Você imaginou a menina.
Mas, até aí, essa menina não estava fazendo nada. Quando eu adiciono a palavra caiu, é como se eu adicionasse um movimento ao substantivo. Então, é isso que o verbo vai fazer. Ele vai adicionar uma ação ao substantivo, um movimento, vai adicionar um querer, vai adicionar algo que o substantivo não tinha antes. Observem que também pode adicionar ao pronome, tá bom? Então, eu posso dar essa ideia de movimento tanto no substantivo quanto no pronome. E a classe que se liga ao verbo é justamente o advérbio. Então, o advérbio ele também pode se relacionar com o adjetivo e outras classes, mas eu vou mostrar isso também na aula específica. Vejam que eu crio uma frase. A menina caiu da cama, mesma frase anterior. Mas agora, eu quero que você imagine isso. A menina caiu da cama. Imagine essa primeira situação. E agora, imagine uma segunda situação. A menina caiu da cama rapidamente. O que mudou de um para o outro? Mais uma vez eu te peço, pausa esse vídeo e pensa um pouco. E agora, veja. Quando eu te disse que a menina caiu da cama, você imaginou somente a menina caindo da cama. Aí, a partir da sua experiência, você pode ter imaginado os mais diversos modos de cair da cama. Mas, quando eu te falo que a menina caiu da cama rapidamente, eu estou afunilando ainda mais o teu pensamento. Eu estou te deixando escolher bem menos, porque eu estou acrescentando uma característica ao verbo da minha própria parte. Então, eu estou te fazendo imaginar. A menina caiu da cama rapidamente. Não tem como você ler isso e imaginar a menina caindo lentamente. Não tem como você ler isso e imaginar que a menina caiu de qualquer outro jeito que não seja o jeito que eu te falei. Então, o advérbio é a classe de palavras que vai acrescentar essas características ao verbo, à frase inteira ou também ao adjetivo. Vejam que aqui existe uma coisa muito importante. Eu posso adicionar o modo, eu posso adicionar uma intensidade, eu posso adicionar muitas coisas, um lugar, eu posso adicionar um tempo específico e tudo isso é advérbio. Porque se eu te digo a menina chegou, você imagina uma coisa. Agora se eu digo a menina chegou hoje, eu estou afunilando entre todos os dias que a menina poderia chegar. A ação de chegar aconteceu hoje e em nenhum outro dia. Então, compreendido isso, agora nós vamos às 3 últimas classes. Aqui eu coloquei sentimentos para interjeição, mas eu não quero que você confunda com o nome do sentimento. O nome do sentimento é um substantivo, mas aqui eu estou falando de sentimentos no sentido de expressão desses sentimentos. Isso é que vai ser a interjeição. Então, pensa o seguinte. Você está ali em pé, vem alguém e pisa no seu pé. Quando essa pessoa pisa no seu pé, rapidamente você grita, ai! Observem, numa palavra sozinha, você conseguiu exprimir um sentimento de dor para aquela pessoa. E aí, eu geralmente brinco com os meus alunos o seguinte: por que será que a gente não usa substantivo sempre, mas às vezes usa interjeição? A interjeição é um jeito rápido e direto de falar uma coisa e a interjeição também previne contra a ambiguidade. Por exemplo, se a pessoa pisa no seu pé, você passa um tempo construindo uma frase. Nossa, gentil cavalheiro, você acabou de pisar no meu pé e está a me machucar. Número 1, talvez a pessoa não te entenda. Segundo, até ela tirar o pé de cima do seu, o seu dedo já está roxo e amputado. Agora, se você grita, ai, qualquer pessoa, só de olhar para a sua fisionomia já entende o que você está sentindo. Então, a interjeição é esse jeito rápido de demonstrar sentimentos. E por último, aqui nós vamos ter 2 classes que servem para a ligação, que são a preposição e a conjunção. Qual é a diferença de um para o outro? Os alunos geralmente confundem muito, mas observe,
existem ligações que eu faço dentro de uma única oração. E existem ligações que eu faço entre orações. Isso daqui é uma coisa que talvez você não compreenda agora, principalmente as conjunções. Mas você precisa fazer esse esforço e também eu vou fazer aula depois a respeito disso. Mas veja, a preposição liga entre a própria oração. Eu digo assim: a casa da menina é bonita. Observem, eu não poderia dizer a casa menina é bonita, porque estaria faltando uma palavra que dá ligação e que torna essa frase mais compreensível para você. Assim também vai acontecer entre um verbo, por exemplo, e um substantivo. Por exemplo, eu digo assim: o rapaz foi à cidade. Eu não poderia dizer o rapaz foi cidade, porque está faltando uma palavra que dê liga entre a ação de ir e o local ao qual a pessoa foi. Então, eu preciso dessas palavras que são ligamentos. Imagine o seguinte: tem o seu corpo humano e você tem aí os ossos. Mas entre os ossos, você tem algo que liga esses ossos. As preposições e as conjunções vão ser como que ligações que acontecem no corpo humano, só que dentro da linguagem. E por último, as conjunções. As conjunções vão ligar uma oração à outra. Por exemplo, eu tenho uma oração, que é um enunciado que possui verbo. Eu tenho assim: o celular caiu. Primeira oração, cujo verbo é caiu. E a segunda: o celular quebrou. A segunda com o verbo quebrou. Observem que se eu decidir juntar essas duas orações, eu preciso utilizar uma palavra de ligação. Eu não posso dizer o celular caiu, quebrou. O celular caiu e quebrou. Esse e que aparece aí é uma conjunção. Eu vou ter vários tipos de conjunções. Cada conjunção representa uma coisa diferente. Existem conjunções que servem para ligar frases que funcionam juntas e outras que... Desculpem, deixa eu explicar melhor. Existem conjunções que servem para ligar frases que não funcionam sozinhas e existem outras que servem para ligar frases que funcionam muito bem sozinhas. Mas nós vamos guardar isso para uma aula específica também a respeito de conjunções. Eu espero que você tenha compreendido, mas essa é a parte mais importante da aula, a que vem agora, que é você treinar isso. Eu vou começar treinando contigo em alto nível. Então, a gente vai pegar aqui uma estrofe dos Lusíadas e nós vamos treinar isso. Depois de assistir a essa aula, o que é que eu vou pedir de você? Escolha outros trechos, pegue outros livros, pode ser os Lusíadas mesmo, ou outros textos que você tem aí, textos bíblicos, etc. E você vai fazer esse exercício de analisar aquela palavra e não busque primeiro dar nomes. Se você é um bom aluno, você assistiu a essa aula com papel e caneta e você anotou o que eu disse a respeito de cada classe. O que você vai fazer é parar para analisar. Então, isso daqui é muito importante. Vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Observem, a gente vai começar aqui procurando pelas palavras principais, que são os substantivos e os verbos. Então, vamos começar somente pelos substantivos. Nesse texto, onde é que eu encontro nomes de coisas, nomes de sentimentos, nomes de ações, qualquer coisa que sejam nomes? Observem, primeira palavra aqui que eu encontro é a palavra armas. Vou fazer uma legenda aqui, tá bom? A gente vai marcar todos os substantivos de vermelho para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui também a palavra barões,
que nesse caso o Camões está utilizando no sentido de varões, homens, que da ocidental praia lusitana. Muito cuidado nesse ponto. Quando eu falo a palavra ocidental sozinha, ocidental é o nome de algo nesse caso? Não. Porque é a praia que é ocidental. Então, a única palavra nesse trecho aqui que remete ao nome de algo é a palavra praia. Ah, mas por que ocidental e lusitana não? Porque aqui é a praia ocidental lusitana. Quando eu falo aqui de praia ocidental, ocidental é uma característica da praia. E quando eu falo de lusitana, também é uma característica da praia. Ou seja, é uma praia do lado do ocidente e ainda por cima é uma praia portuguesa, lusitana. Depois disso, por mares nunca antes navegados. Observem aqui essa palavra mares. Também o nome de algo. Passaram ainda além da Taprobana. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito importante, tentem fazer essas atividades com um dicionário e também com uma ferramenta de consulta perto. Porque às vezes você não sabe a classe da palavra, porque você não sabe o significado dela. Então, não tem como saber o significado de... não tem como saber a classe, por exemplo, de Taprobana, se eu nem sei o que é Taprobana. Não tem como acertar a classe de uma palavra desconhecida se você desconhece a palavra, obviamente. Depois disso, em perigos e guerras esforçados. Observem, perigos. Não vai marcando logo de vez, não. Pensa comigo. Perigos é o nome de algo? Sim. Perigos não é uma característica. Perigos não é nenhuma outra coisa, mas é o nome de algo. Ou seja, o nome de uma situação em que há dano, em que há perigo, em que há risco. Isso é perigo, o nome de algo. Depois disso, a palavra guerras. Também um nome. Mais do que prometia a força humana. Observem, força humana. Aí fica a dúvida. Pera, qual dos dois é o substantivo? Eu não quero que você olhe assim, força humana e marque logo. Pensa comigo. Quando eu falo a palavra força, força é o nome de uma coisa. Talvez mais difícil de definir, como é o caso de perigos também, mais difícil de definir que definir um objeto, por exemplo. Mas força é o nome de algo. A Sângela e humana. Observem, o que é humana? A força. Então, eu estou acrescentando uma característica força. E entre gente remota edificaram. Eu tenho aqui a palavra gente. Observem que gente também é um substantivo no sentido de povo. Novo reino que tanto sublimaram. Observem. Novo reino que tanto sublimaram. Aí aqui fica mais uma dúvida, porque as pessoas têm o costume de ver o texto sempre na ordem de sempre. Então, reino novo. Mas, observem, novo aqui, que é a característica, veio na frente. Então, o meu substantivo aqui é reino. Marcamos todos os substantivos. Agora, vamos procurar pelos verbos. Começando por um primeiro, que tem cara de verbo aí, assinalados, e realmente é um verbo, porque o particípio é uma forma do verbo. Mas aqui nós vamos separar um pouco isso, porque eu quero que vocês notem que assinalados é uma característica dos barões. O primeiro verbo que nós vamos encontrar é o verbo passaram. Depois do verbo passaram, nós vamos ter o verbo prometia. Observe, tudo ações.
movimentos que o poeta traz para nós. Passaram, prometia, edificaram, sublimaram. Então, encontramos os substantivos, encontramos os verbos. Agora, vamos ver as palavras que estão ligadas ao substantivo. Primeiro de tudo, os artigos que aparecem aí. Olha só, nós temos aqui, antes de armas, esse artigo as. As armas. São armas específicas e conhecidas. O Camões sabe de que armas ele está falando. Agora, se ele soltasse no texto as armas, é porque ele não sabe muito bem que história ele está contando, que armas são essas. Aqui, os barões. Observem também, é uma marca. Eu estou falando de barões, no caso, varões específicos, que eu conheço, que eu sei quem são. Eu vou te contar uma história, e essa história não é uma história desconhecida por mim. É quase que um convite do Camões. Então, pega o livro aqui e me escuta, meu. Porque eu sei o que é que eu estou dizendo. Aqui, nesse caso, que dá ocidental Praia Lusitana. Eu quero que vocês notem que aqui dentro existe um artigo. Nós vamos falar sobre isso na aula específica de preposições, mas vejam que realmente tem um artigo. É como se ele dissesse que de a ocidental. Só que ao invés de falar de a ocidental, ele fala da ocidental, como qualquer pessoa normal. Depois disso, nós vamos ter mais do que prometia a força humana. Observem, mais do que prometia a força humana. É uma força específica que o Camões conhece e vai te contar qual é. E depois disso acabam os nossos artigos. Agora, vamos aos nossos adjetivos. Aqui nos adjetivos, prestem bastante atenção. Vamos buscar por características estáticas, características paradas. Então, ocidental é uma característica parada. A palavra ocidental não remete a nenhum movimento até a coisa se tornar ocidental. Não. Então, aqui eu tenho o meu primeiro adjetivo. Lusitana, a mesma coisa. Observem, não houve nenhum movimento até que a coisa se tornasse lusitana. Não, é um adjetivo e ponto final. Por mares nunca adiantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, não tenho aí nenhum adjetivo. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Observem, humana também é uma característica estática. A palavra humana não remete, não mostra nenhum movimento até a coisa se tornar humana. Não, a coisa tem uma qualidade de ser humana. A força, nesse caso, tem uma qualidade de ser humana. E entre gente remota edificaram. Observem a palavra remota, que aí mostra a gente distante, mesmo significado. E depois disso, nós temos aqui novo. Então, aí nós fechamos. Substantivo, artigos, adjetivos. Vamos ver aqui também os particípios. Primeiro, eu quero que vocês vejam a palavra assinalados. Quando eu li esse poema pela primeira vez, eu fiquei assim, uai, gente, assinalados? Porque a gente usa assinalados no sentido de marcar um X, não é assim? Na escola é o máximo que a gente conhece. E aí eu fui procurar a etimologia dessa palavra, te convido a procurar também. Assinalados aqui tem o sentido de escolhidos. E depois disso, as provas de assinalar fizeram total sentido na minha cabeça. Então, vejam aqui que houve um processo com essas armas e com esses barões até que eles se tornassem assinalados, que é uma característica móvel. Eles precisaram passar pela ação de ser escolhidos até que eles se tornassem escolhidos, assinalados. Então, aqui eu tenho um particípio. Depois disso, por mares nunca adiantes navegados. Observem que a palavra navegados traz esse mesmo sentido.
Alguém precisa navegar até que a coisa se torne navegado. Tem uma palavra aqui que muda esse sentido de navegados para nunca navegados. Nós vamos ver direitinho. Mas observem que navegar é a ação que eu preciso fazer até que o mar se torne navegado. Depois disso, nós temos aqui a palavra esforçados. Em perigos e guerras esforçados. Não eram os perigos que eram esforçados, nem as guerras que eram esforçados, nem teria como, mas na verdade, são os barões aí, em perigos e guerras esforçados. Os barões que se esforçaram até se tornarem esforçados. E aí nós terminamos, por hora, os nossos particípios. Então, já vimos artigo, adjetivo, particípio. Numeral, nós não temos nesse texto do Camões, mas em outros que nós formos fazer a análise, nós vamos com certeza encontrar. Nós já tiramos aquilo que é principal no texto. E agora, as classes que sobraram, nós vamos fazer na ordem em que elas estão aí. Então, as armas e os barões assinalados que... Esse que é a classe que mais causa dúvida na hora da classificação morfológica. Por quê? Porque o que ele funciona por vezes como pronome, às vezes ele funciona como conjunção. E como é que você vai saber se é um ou se é outro? Analisando e sempre se perguntando. Quando o que for um pronome, ele vai trazer algo que veio antes dele. Então, eu digo assim, a menina que eu chamei para vir não veio. Observem, quem foi que eu chamei para vir? A menina. A menina que eu chamei. Mas quem eu chamei? A menina. Observem que esse que retoma a menina. É como se fosse um eco no texto de a menina. Vamos ver se é nesse sentido que está sendo usado aqui. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana. Pera, quem foi que saiu da ocidental praia lusitana? As armas e os barões assinalados. Por esse motivo, esse que aparece aqui vai ser um pronome. Ele está retomando as armas e os barões assinalados. Depois disso, aparece aqui da. Observem que esse da é uma preposição. Por que ele é uma preposição? Porque ele está ligando as armas e os barões assinalados com o ocidental. Na verdade, está ligando com outra coisa, porque o texto do Camões tem várias inversões, mas só para ficar mais fácil. Depois disso, observem aqui por, mais uma vez, que é outra preposição. Depois disso, ó, por mares nunca antes navegados. Eu coloco esse dia aqui para ligar palavras. Se eu estou ligando palavras, esse dia é uma preposição. Passaram ainda além da Taprobana. Observem, passaram ainda além. Quem passa ainda além de algum lugar. Então, eu tenho aqui mais uma vez a ligação. Dá para ligar aí. Em, mais uma vez, preposição. Depois disso, do, preposição. E agora nós vamos classificar as demais. Observem, por mares nunca de antes navegados. Eu tenho aqui essa palavra nunca. Eu digo assim, mares navegados. Tá bom, alguém já navegou. Agora, se eu digo mares nunca, eu estou mudando o significado das coisas que eu já tinha escrito. E quando eu faço isso, eu classifico a palavra como um advérbio. Agora veja, por mares nunca navegados antes. Esse antes também é um outro advérbio para mostrar o tempo
daquela determinada coisa. Nós tivemos um pequeno problema técnico na parte anterior e o vídeo ficou um pouco congelado, mas nós vamos seguir daqui e eu espero que você esteja compreendendo bem a explicação. Então, eu vou ter aqui ainda além, que é um outro advérbio. Por quê? As pessoas passaram de algum lugar, eles passaram além de algum lugar. Então, eles passaram ainda além. Eu tenho a união, na verdade, de dois advérbios, ainda e além, que forma uma locução adverbial. Depois disso, eu vou ter aqui a palavra mais. Mais do que prometia a força humana. Eu estou dando uma intensidade. E depois, tanto. Uma palavra, mais uma vez, utilizada para dar essa intensidade necessária ao texto. Observem que coisa interessante. O texto do Camões não está na ordem direta. Então, e edificaram entre gente remota novo reino. Essa seria a ordem mais correta. Então, e edificaram entre gente remota novo reino que tanto sublimaram. Só que as pessoas que foram sublimadas foi a gente remota. Então, observem aí que ele está dando uma intensidade, dizendo que os portugueses tornaram as pessoas ali visitadas e conhecidas em alguém mais sublime. Então, eles tornaram mais sublimes, eles tanto sublimaram. Depois disso, vamos lá às demais. Peço desculpas aqui pela visibilidade, tá? O texto está um pouco confuso até para mim, porque nós vamos marcando assim e isso acontece. Mas eu te dou uma dica, quando você for fazer esse estudo, coloca palavra por palavra embaixo e você vai anotando as classes. Fica mais organizado e, além disso, você também treina a grafia de palavras novas. Observem, as armas assinaladas e os barões assinalados. Eu tenho aí duas orações. Eu vou juntar essas duas orações em uma só, as armas e os barões assinalados. Esse e, portanto, é conjunção. Depois disso, nós vamos ter aqui mais uma vez uma outra conjunção. Em perigos, esforçados. Em guerras, esforçados. Ou seja, os barões eram esforçados em perigos e eram esforçados em guerras. Mas aí eu estou dizendo em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana. Vamos analisar esse que, ó. Esse que está trazendo algum nome anterior de volta? Não, mais do que prometia a força humana. Quem ou o que prometia a força humana? Não, não tem isso. Então, observem que esse que aqui é uma conjunção. Está aí ligando, fazendo uma oração comparativa. Depois disso, nós vamos ter aqui, mais uma vez, e conjunção. Uma preposição que ficou esquecida aqui, ó. Entre e entre gente remota. E agora nós vamos ter esse último que vai ser o nosso desafio da aula de hoje. Olhem só. Eu coloquei a ordem mais correta anteriormente, mas dá para melhorar ainda mais essa ordem. Por quê? Porque e edificaram. Tá bom, edificaram o quê? Novo reino. E edificaram um novo reino entre gente remota que sublimaram tanto. Então, eles tornaram sublime a gente remota. E edificaram entre gente remota, o que foi que eles edificaram? Um novo reino. E edificaram um novo reino entre gente remota que tanto sublimaram. E, então, eles sublimaram a gente remota. Observem que esse que, ele não está retomando nada. Que sublimaram tanto, não está retomando nenhum termo, mas na verdade está explicando o que foi que eles fizeram com essa gente remota.
Por esse motivo, esse que aparece aqui é mais uma vez uma conjunção. Com isso, nós fechamos essa aula a respeito das classes gramaticais e depois nós vamos fazer aulas mais específicas a respeito disso. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e, além disso, coloca aí nos comentários um tema que você precisa de ajuda. Qual é o assunto que você tem mais dificuldade na língua portuguesa? Diz pra mim que eu vou te ajudar. Um forte abraço e até a próxima!